campeonato não acabou, mas acabou, né? O Flamengo é o campeão brasileiro, não é ainda na matemática, mas é na prática. Desde que o Palmeiras abriu 3 pontos com 2 vitórias a mais, ou seja, ele estabeleceu-se como favorito ao título, porque pela primeira vez a gente ficava numa situação ali de 2 rodadas para o Flamengo ter que ultrapassar o Palmeiras. Desde então, o Palmeiras não ganhou mais nenhuma. São 3 derrotas e 2 empates, 3 pontos em 15 possíveis. Quer dizer, 2 pontos em 15 possíveis. E é absolutamente impossível. É campanha de rebaixado nas últimas 5 rodadas. Se pegar o recorte dos últimos 5 jogos de cada um, possivelmente o Palmeiras seja o pior time do campeonato. Então, talvez o... Não, tem o Vasco, né? Tem o Vasco que perdeu todas, é verdade. Então, tá Z4 tá lá. das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não tem como ser campeão desse jeito. O Palmeiras perde mais uma e o Flamengo não precisou nem ganhar. E o campeonato só não acabou matematicamente hoje, Tomás, por um pequeno detalhe. Se o gol do Flamengo tivesse saído antes, fatalmente teria vindo a virada. E o Flamengo mereceu ganhar o jogo contra o Atlético, acho. Mas demorou para conseguir esse gol de empate. O gol de empate saiu só aos 47 do segundo tempo. Se tivesse saído antes, eu não tenho a menor dúvida que teria virado, porque o Atlético fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo entregue, apenas vendo o Flamengo jogar e se defendendo, o Everson fazendo lá os devidos milagres para garantir esse pontinho. Era importante para a vitória para o Atlético, ela não veio. E repito, não veio o título para o Flamengo hoje, mas virá na quarta-feira que vem contra o Ceará. Mesmo que o Flamengo não ganhe do Ceará, hein? Porque é o Palmeiras que vai ter que jogar contra o Atlético. E o Palmeiras hoje, Tomás, sinceramente, não me parece em condições de ganhar de ninguém. No Brasileiro. Na Libertadores vai saber. Você não precisa ganhar para ser campeão também. Né? Também, né? Na Libertadores é outra história, sabadão, e finalmente teremos um time brasileiro conquistando o tetracampeonato do campeonato da Libertadores, né? E na próxima semana, Júlio, a gente vai poder ter, de repente, essa é só para chamar a atenção, né? Chama a atenção de 2 lados, polemiza de 2 lados. O primeiro, de fato, ele é campeão brasileiro, se o Flamengo conquistar o título, né? De 71 para cá seria o primeiro time 9 vezes campeão, aí você puxa a briga com o palmeirense, com o santista e com o torcedor do esporte também. Que vai falar, como assim? Como assim? Puxa a briga com bastante. Eu falei isso no rádio, brincando hoje, né? Só para gerar polêmica com o pessoal da Taça mas é o que Brasil. A gente acha mesmo. Mas eu nem pensei no esporte. Aí começou a chegar notícia de torcedores do esporte, chegar mensagem no WhatsApp. São os mais bravos, né? Pô, como assim? Eu não tô achando 8 títulos do Flamengo até agora para ele ganhar o 9º. Eu falei, pô, aí eu tive que falar, eu vi 87, eu vi o Flamengo ser campeão. Mas isso é outra história. Vamos aos melhores momentos de Atlético Mineiro 1, Flamengo também 1, jogo movimentado na Arena MRV, com o Flamengo perdendo, e a gente vai acompanhar nos melhores momentos muitas oportunidades. Mas a primeira chance foi do Atlético e aí o Flamengo já vai responder. Grande jogo e o Atlético Mineiro só empata e chega aos 45 pontos. Essa é uma chance incrível, né? A primeira do Lino de cabeça, foram várias, né? E aí já vai vir o gol, grande jogada pela esquerda. Grande jogada do Dudu, né? O Dudu e o gol do Bernardo. Os dois que demoraram muito para jogar no Atlético, né? Cresceram muito com o Sampaoli, né? Exato. Que apareceram com o Sampaoli. O Atlético melhorou nos últimos meses. É que realmente, se ele tivesse feito contra o Lanús o jogo que fez no primeiro tempo hoje, a história talvez tivesse sido diferente na final da Sul-Americana. Mas mesmo no primeiro tempo, é uma chuva de gols perdidos pelo Flamengo. E é um Flamengo reserva, mas com a zaga, que talvez seja a zaga titular, até por falta de opções. Sim. No jogo de sábado. Olha essa do Léo Pereira, que perdeu esse gol, e Danilo. Mas aí, fora isso, um monte de reservas, inclusive o Wallace, o briguento e tal, foi o titular do comando de ataque. O Plata fora, né? Ou tô maluco? Não, o Plata hoje? O Plata... O Plata acho que jogou com o Wallace, não? Então era Plata, o Wallace, Luiz Araújo... E o Lino. Né? Não, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e o Wallace, perdão. Fora, né? O que é estranho, porque o Plata entra no lugar do Luiz Araújo. O Plata não pode jogar a final, né? Você vê como ele tá com pouca moral, né? Depois das expulsões e tal, né? E aí as substituições entre o Bruno Henrique, justamente no lugar do Wallace. Sim. Arrascaeta e Jorginho, 2 titulares, entram com 8 minutos do segundo tempo, pelo Carrascal e pelo Everton Araújo. E aí depois o Cebolinha no lugar do Lino e só faltando 15 minutos para acabar o jogo que entra o Plata no lugar do
do Luiz Araújo. E é uma chuva de chances, como a gente viu nos melhores momentos agora do Flamengo no segundo tempo. Até que sai o gol do Bruno Henrique aos 47, ele comemora muito, ele é um cara que não deveria estar em campo, mas está, né? É uma mancha dessa reta final de Campeonato Brasileiro e da própria Libertadores. Está aí agora o campinho, né? Mostrando o que a gente acabou de falar. É um Flamengo que me parece que foi a campo com 3 jogadores que começaram jogando sábado. Rossi, Danilo e Léo Pereira. Se o Léo Ortiz não tiver condições, né? Se o Léo Ortiz tivesse condições, aí o Danilo vai para o banco. Mas acho que fica claro que o Varela vai ser o titular da lateral direita. Fica claro que o Alexandre vai ser o titular da lateral esquerda. Aí o Pulgar, né? O Pulgar também é um titular, né? Acho que 4 titulares. Acho que sim. Pulgar deve ser titular ao lado do Jorginho. E aí os outros são alguns dos caras que entraram, né? O Arrascaeta, o próprio Jorginho. Difícil pensar numa dupla com Saúl e Jorginho numa final de Libertadores. Se fosse há 3 meses, quando eles estavam jogando muita bola, né? Mas depois isso mudou, né? Com a volta do Pulgar, né? Teria uma empolgação, entusiasmo demais do Felipe Luiz. E aí talvez abrir o mão do Bruno Pulgar. Henrique seja titular, né? Contra o Palmeiras. Senão teria jogado desde o começo hoje. Vão ficando claras aí as ideias dos 2 técnicos. O Palmeiras entregou muito a informação para o Flamengo e o Felipe Luiz falou obrigado, então eu vou colocar um time misto hoje também. Em algum momento o Flamengo estava perdendo do Galo e o Palmeiras estava ganhando do Grêmio. E o campeonato estava ficando vivíssimo. Sim. Vivíssimo. E o Atlético jogando bem no primeiro tempo. Mas aí o Grêmio... Não, e o Palmeiras jogando bem no primeiro tempo também. E o Palmeiras jogando bem. Né? Melhor até do que o Atlético. Acho que o gol do Grêmio no último lance do primeiro tempo é que... Exato. É uma muda essa dinâmica toda, né? Mas o Flamengo jogou para ganhar hoje. No primeiro tempo, repito, o Atlético jogou bem, o Atlético até merecia estar ganhando, mas no segundo tempo o Flamengo foi muito superior. Olha a posse de bola. É impressionante, né? 72% de posse de bola, 15-8, quase o dobro de finalizações. Do São Paulo, hein? 4-4, as finalizações corretas foram as mesmas, mais 5 grandes chances para o Flamengo. Aí o SofaScore dessa vez acho que foi bem nessa aferição. Às vezes a gente discorda, né? Temos critérios diferentes do SofaScore para grandes chances, normal. 4-2 de escanteios também para o Flamengo, 731 passes contra 284. O Flamengo também foi mais faltoso, né? 9-8 e tomou só 2 cartões amarelos contra 3 vermelhos do Atlético, 3 amarelos e o vermelho do Rony. O vermelho do Rony no finalzinho do jogo. Numa entrada, depois de sofrer o gol de empate. Logo depois do gol de empate. Uma entrada que eu acho que o vermelho cabia ali. Eu acho que o Felipe Luiz fez a coisa certa, Tomás. Mesmo se tivesse perdido e o Palmeiras vencido, eu acho que não poderia ser criticado, porque a partir do momento em que o Palmeiras entrega a sua estratégia, porque o Palmeiras entregou a sua estratégia, o Palmeiras avisa que 11 jogadores vão ficar em São Paulo. Esses caras foram para Porto Alegre, o Andréas e o Alan entraram no segundo tempo. Mas a partir da hora que o Palmeiras avisa, vou jogar com o time reserva, estou abrindo mão do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz não podia botar os seus titulares hoje. Ele precisa dar aos seus titulares, ou a pelo menos alguns, caso... Na zaga ele não tinha o que fazer, né? Mas ele precisava dar alguns, Arrascaeta, Jorginho, jogadores mais veteranos, ele precisava dar a esses caras o mesmo descanso que os jogadores do Palmeiras vão ter. Então, a partir da hora que o Palmeiras entrega a sua estratégia, o Flamengo precisava fazer o que fez contra o Atlético. Precisava colocar o time reserva. Até porque o time reserva do Flamengo, para mim, tem mais condições do que o time do reserva do Palmeiras de conseguir alguma coisa. Tanto que consegue o ponto, consegue o gol no fim e poderia ter vencido esse jogo, poderia ser campeão já hoje. E vou te dizer, hein, Tomás, nem é ruim não ter sido campeão hoje. Porque jogador de futebol sabe como é que é, né? O cara é campeão, aí toma umas e outras hoje à noite e tal. Agora, foco na Libertadores. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, olha que maravilha, hein? Você comemora, toma umas e vai pro Maracanã jogando em casa contra o Ceará, precisando de um empate para ser campeão. Não vai ser campeão na matemática com empate se o Palmeiras ganhar o jogo dele, mas vai ser na prática por causa do saldo, que é de 20 gols a mais. Então, quer dizer, porque nas vitórias eles ficariam empatados. Então, pro Flamengo, se for campeão da Libertadores,
deixar o título brasileiro para depois, está tudo bem. Se o Flamengo perder a final da Libertadores, vai ser um quem ri por último, ri melhor ali. Foco total para ser campeão do Brasil. Ô, Júlio, só fiquei na dúvida em relação ao número de vitórias. É isso mesmo? É isso, porque porque nesse momento, Tomás, o Flamengo tem... Mas aí o Palmeiras ia ter que ia buscar mais 2 vitórias. Acho que não, né? Acho que o Flamengo... Lembra que o Palmeiras estava com uma vitória a mais? Agora eles estão com o mesmo número de vitórias. Ou o Flamengo tem uma a mais. Ah, tá aí na tela. Vamos ver aí para tirar a dúvida. Sim, tem razão. Então... O empate não serviria, né? O empate depende do que acontecer no jogo do Palmeiras. Precisaria de 2 empates, né? Precisaria de 2 empates. Tem razão. Não é o saldo aí. Eu estava olhando para a possibilidade no momento em que o Palmeiras estava empatando e o Flamengo perdendo, sim. né? Aí, nesse caso, eles ficariam com 3 pontos de diferença, mas aí com 3 pontos de diferença e uma vitória a menos o Palmeiras. Então, se ele ganhasse uma e o Flamengo perdesse, eles empatariam em pontos e vitórias. Mas era um outro cenário. Era o cenário, o cenário do intervalo era esse. O cenário do Flamengo perdendo para o Galo e o Palmeiras empatando com o Grêmio. O Palmeiras estava indo a 71, o Flamengo a 74, mas separados por uma vitória só. Tem razão, nesse novo cenário que seriam 2 empates do Flamengo, né? O de hoje e o do Ceará, o Palmeiras voltaria a ter as vitórias do seu lado, né? Mas enfim. E tem um outro detalhe, né? Mas insisto. Para os jogadores vai ser muito mais legal ser campeão brasileiro depois, porque aí eles já estão livres para comemorar, porque hoje não ia ter celebração. É isso que eu tô falando. Só no campo, né? Seja com o título da Libertadores no bolso, e aí você duplica a alegria, seja em caso de desastre. Em caso de desastre, você tem a faca e o queijo na mão para... Opa, perdemos aqui, mas vamos ganhar esse outro. Acho que quem não gostou nem um pouco dessa rodada de hoje foi o Ceará. Porque o Ceará, muito provavelmente, vai perder do Flamengo quarta-feira que vem no Maracanã. Deve ser o jogo do título. Se o Flamengo já entra campeão brasileiro, ou na ressaca, né, de uma conquista de Libertadores, ou na fossa pela conquista da Libertadores, seria um jogo muito chato para os atletas do Flamengo contra o Ceará. É um jogo sem graça, um jogo sem... Se já fosse campeão hoje. Se já fosse campeão hoje, né? Aí eu independentemente de vitória do Ceará. Independentemente de ganhar depois a Libertadores ou perder a Libertadores, né? E, aliás, acho que está desenhado o cenário também para o nosso Mirassol acabar o campeonato invicto em casa, porque ele vai pegar um Flamengo... campeão, carimbando a faixa. E para o Ceará também tem essa faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus, né? Por um lado, possivelmente vai apanhar do Flamengo no Maracanã. Por outro, vai pegar o Palmeiras na última rodada, já sem... Essa é a reta final, né? Do Flamengo. Ceará em casa, Mirassol fora. E o Palmeiras, que faz essa mesma viagem que o Flamengo fez hoje. Contra o Galo e depois contra o Ceará fora. Flamengo e Palmeiras passaram, acho que 50% do campeonato com um jogo a menos ou 2 jogos a menos que muitas equipes. Têm a mais. Agora são as únicas equipes com um jogo a mais que todo mundo. Muito bem, interessante.